Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos começando um projeto novo, um podcast incrível, onde a gente vai falar de diversos assuntos, mas a principal coisa é que sou eu e meu pai nesse podcast. Isso é o grande diferencial e vocês vão saber por quê. E o nome do podcast é Dois Não Pode? Interrogação no final. Tô explicando porque é a primeira vez, tá, pessoal? E aí eu te pergunto, papi, dois não pode? Mas é claro que pode, filhota. Bate aqui. Nós vamos provar para o público que por mais difícil que seja o assunto de hoje é difícil, hein? Nós vamos falar de propósito e valores de vida. É um assunto espinhoso, mas cheio de possibilidades. E nós vamos mostrar que diferenças de opiniões, de maturidade, de idade, a gente resolve aqui no centro da mesa, com opiniões complementares. Mas antes, acho que a gente tem que se apresentar, né, Ju? Então se apresente. Eu sou Augusto Pinto, esse é meu nome de guerra. Meu pai chamava Augusto Pinto e eu dei continuidade ao nome dele com muito orgulho, né? Eu sou engenheiro mecânico, mas se eu abrir o capô do meu carro hoje, eu não acho a rebimboca da parafuseta. Eu não tinha a menor... Não sei como é que eu fui parar nisso, virei engenheiro, mas aí logo depois fui trabalhar com tecnologia. Trabalhei 20 anos na IBM, em várias funções, né? Comecei como técnico, depois evoluí para vendedor, gerente, etc., e saí da IBM lá atrás, nos anos 90, para iniciar, né, o negócio de software que estava começando no Brasil. Passei por várias empresas e terminei minha carreira no fim dos anos 90, exatamente no ano 2001. Meus últimos 2 cargos foi de CEO. Fui CEO da SAP Brasil, que é talvez a maior empresa de software do mundo. Fiquei 6 anos lá. Começou a SAP Brasil. Comecei a SAP no Brasil, foi uma experiência... A Ju trabalhou comigo lá. É verdade. Trabalhou comigo, foi uma experiência super legal. Depois fui trabalhar com a América Latina, 2 anos viajando a América Latina inteira. Aí enchi dessa vida de executivo, chata, muita... Quer dizer, foi legal enquanto durou, mas tem uma hora que dá, né? E aí eu fiz uma coisa maluca. Aos 55 anos, eu aceitei o desafio de um amigo meu, que foi meu assessor de imprensa, o Mário Soma, amigo do coração. Mário, precisamos nos ver, cara. E montamos uma agência de comunicação corporativa, a RMA, para fazer comunicação de empresas de tecnologia, usando a minha experiência do setor de tecnologia para ajudar essas empresas a contarem as suas histórias. Fiquei 22 anos como empresário de comunicação, aprendi comunicação, porque eu não entendia nada quando eu comecei, né? E no ano passado eu vendi minhas cotas para os meus sócios e agora eu sou um aposentado. Tenho um canal no YouTube chamado As Aventuras de um Aposentado e hoje estou começando aqui com a minha filhota uma nova aventura que é esse podcast. Um aposentado muitíssimo ocupado. By the way. Bom, eu sou Juliana Mansur. Eu sou empresária hoje, tenho uma marca, para quem não conhece, Undertop, chiquíssima, linda, feminina, para deixar as mulheres maravilhosas. E tive uma trajetória por várias áreas aí, até chegar na Undertop. Trabalhei, como ele disse, com marketing na SAP, trabalhei em outras empresas que eu detestava, até conseguir encontrar aquilo que eu realmente gostava de fazer. E em 2016 comecei a Undertop. Hoje a Undertop tem uma loja no Iguatemi, a gente tem site, enfim, vocês vão saber um pouquinho dela ao longo aí dessa nossa jornada, mas foi um caminho de muitas descobertas até eu chegar aqui hoje, né? E hoje, na Undertop, eu tenho, além de vender bores, eu falo que eu não vendo bores, né? Bores são esses produtos, gente, maravilhosos, que, by the way, vai ter um QR Code na tela para quem quiser. Esse produto que eu estou vestindo, todo dia vai ter. Além de vender body, eu falo que eu não vendo os bodies maravilhosos, né? Eu vendo a autoestima, a confiança, a mulher se sentir forte, empoderada, é isso que eu vendo. Body é uma ferramenta. E além dessa ferramenta, eu uso outras ferramentas para atingir o meu propósito, que vocês vão saber ao longo do programa de hoje, né? E uma delas é um projeto social que eu tenho junto à Undertop, que em algum momento eu conto melhor para vocês, que é o projeto Mulheres Reais, junto à ONG Nova Mulher. E eu faço vários vídeos, né, dentro do Instagram da Undertop, vídeos curtos de 3 minutos, 5 minutos.
e que são desses assuntos profundos, como esse que a gente vai falar hoje. Então, quando a gente decidiu fazer o podcast, a gente ficou pensando qual seria a temática dele, né? E aí a gente achou que seria interessante ser uma extensão desses vídeos e outras coisas que a gente tenha vontade de falar, trazer para cá para que a gente possa se aprofundar e dialogar, porque até então era um monólogo e agora vai virar um diálogo e às vezes vamos ter convidados aqui. Então, hoje estamos começando mais essa empreitada, contamos com vocês, espero que vocês gostem. E agora eu te pergunto, o que é propósito? Ou qual é o seu propósito? Eu só queria complementar um pouquinho a tua apresentação, porque para mim você esqueceu de um ponto muito importante. Ai, diga, eu sou mãe de 2 filhos lindos, Pedro e Bruno. Família lindíssima, que nós amamos. Nossa família se reúne todo domingo. E o marido Eide, lindo. Minha mulher Lígia, já que vamos mandar beijinho, vamos lá. Mas o que eu ia falar é o seguinte, Ju, você esqueceu de uma etapa muito importante, que foi a Diventário. Ai, você adora essa etapa, é porque hoje o programa não é esse. Mas é que é preparatória. Todo o sucesso que você teve agora com a sua empresa, muito veio da experiência anterior que você teve na Adventária. A Adventária era uma indústria. Quer falar um pouquinho rapidão só para... A Adventária era uma confecção. Então, hoje, eu sou uma marca. Antes, eu era o fornecedor, né? Eu era quem fazia roupa para a marca. Então, eu trabalhei com grandes players do mercado de moda feminina. Eu fazia roupa para várias marcas importantes e conhecidas. Era uma confecção pequenininha que eu comecei. Eu tinha uma coleçãozinha própria ali, mas não era uma loja. E foi muito legal. Era uma coisa pequena, mas que acabou não dando certo. Não era também o que eu gostava de fazer, porque eu sou uma pessoa muito mais... Eu trabalho muito bem esse operacional, mas eu gosto da parte de criação. Eu sou a criativa da Undertop. Então, só ficar ali naquela coordenação de modelista, costureira, não era o que me brilhava os olhos, né? E eu acho que quando não brilha os nossos olhos, já é um passo para talvez não funcionar, né? E aí, eu fiquei um tempo com a Adventária e a gente viu que não estava vingando, fechei, depois disso casei, tive meus filhos para daí lá na frente voltar a trabalhar com moda. Mas a gente sempre passa por erros e por fracassos para que um dia a gente possa chegar num acerto. Nunca vai existir o acerto de cara. E eu não acho que a Adventária foi um fracasso. Não, zero fracasso, zero... baita aprendizado. Baita aprendizado. Você aprendeu a indústria de moda aí nessa experiência. Conhecer a pegada das lojas, das grandes marcas, como é que funciona um ponto de venda no shopping, tudo isso você aprendeu com a Adventária. E eu não tinha uma herança nesse mercado de moda, exatamente, né? Então não é que eu vim de uma família que trabalha com isso, que já tem todos os fornecedores, todos os contatos. Comecei sem saber nada, sem saber onde ir para comprar um tecido, né? Então ela foi um início, abriu alguns caminhos aí, algumas portas. E aí, quando eu resolvi voltar, aí é uma outra história, que um dia a gente vai falar de empreendedorismo e a gente vai contar em detalhes as nossas histórias. Muito legal. Propósito. Vamos ao tema? Por favor. Propósito. Legal, gente. Esse é um assunto que, para a gente debater, nós vamos ter que buscar um pouco mais em profundidade as raízes desse tema, né? Porque, na verdade, as pessoas confundem propósito com valores. Eu acho que os valores, eles derivam muito do seu propósito de vida. E quando você pergunta, putz, qual é o meu propósito de vida? É aquela grande interrogação que, às vezes, a gente passa a vida inteira e morre sem descobrir. Muitas pessoas, eu acho. Muitas pessoas. Eu tenho minha definição, que não é a definição, é uma definição pessoal que eu vou compartilhar com vocês. O que eu acho, Ju, é o seguinte, que a gente, na verdade, tem 2 tipos de propósitos, tá? Você tem um propósito maior, propósito de vida, se você quiser, que eu chamo de propósito interno. Por que eu estou aqui na Terra? Por que eu estou trabalhando, criando meus filhos, me relacionando? Qual é esse propósito maior? Eu chamo isso de propósito interno. E a gente tem propósitos externos, que são propósitos materiais, que são importantes também, que estão relacionados às suas metas de vida. Objetivos. Objetivos de vida. Eu quero desenvolver meu negócio, eu quero educar meus filhos, eu quero arrumar meu primeiro emprego, eu quero estudar. Todos esses propósitos relacionados à meta são propósitos externos. O propósito maior, o propósito de vida, ele está relacionado aos seus dons, aos seus talentos. Se você perguntar, os seus dons e os meus dons são completamente diferentes. Cada pessoa nasce com dons e talentos únicos e específicos. Podem ser até parecidos, mas quando você der um zoom naquela pessoa,
você vai descobrir que ela tem talentos e dons únicos. Pressão digital dela. Então, o teu propósito de vida maior, o propósito interno, é usar esses talentos, usar esses dons para ajudar o mundo à tua volta, para ajudar as pessoas, para fazer coisas boas. Os valores derivam daí. E o teu propósito superior, supremo, é você não conflitar metas de vida, propósitos externos com o teu propósito maior. Sempre que você se lança num projeto, esse projeto, por exemplo, eu achei super legal a tua abertura, porque você falou, olha, eu tenho meus vídeos com um viés social. Isso aqui é uma extensão. Putz, tá casando totalmente com o teu propósito maior de vida. Não tem nenhum conflito. Nós não estamos aqui... Você até vai vender seus tops através... É uma ferramenta. É uma ferramenta. Mas o propósito maior não é esse. Não. É fazer um trabalho social através do podcast, e isso não conflita com o propósito maior que é... E eu acho que mais entendeu? do que isso, assim, quando a gente tem um dom, quando a gente sabe alguma coisa, a gente tem que ou usar isso para fazer algo por alguém, por outras pessoas, ou compartilhar isso de alguma forma, e é o que, de alguma forma, eu busco fazer, né? Falando um pouco assim, o que eu acho de propósito. Eu acho que propósito, para mim, é aquilo que te move, é aquilo que faz tudo fazer sentido, e que é muito difícil de descobrir. Então, quando você descobre o seu propósito, tudo se encaixa, não existe mais aquela preocupação, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Tanto que quando a gente estava trabalhando nesse podcast, ele falava, vai que dá certo. Eu falo, não existe não dá certo, porque para mim, lá na frente, se durou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses, não muda, porque o dar certo para mim é o trajeto. Então, o trajeto já deu certo. Eu tô aqui dividindo experiências com ele de uma outra forma que não a nossa forma familiar. A gente vai descobrir várias coisas. Ele descobriu que eu sou mandoníssima, por exemplo. A gente vai descobrir várias coisas. Não que tenha me surpreendido. Não, mas a gente vai ter descobertas nossas. A gente está tendo trocas, está tendo papos profundos para debater, para vir falar para vocês. Então, para mim, já deu certo, né? Então, o caminho é o que importa, né? O destino final é uma consequência que pode chegar onde você imaginava ou pode te levar para um outro lugar melhor ou pior ou apenas diferente. Então, o propósito é aquilo que faz os olhos da gente brilhar. E eu descobri o meu ao longo da minha vida, não sei se por acaso, mas foi trabalhando, foi fazendo a Undertop, eu fazia os meus produtos, mas eu queria trazer uma motivação para essas mulheres, eu queria que elas se sentissem importantes. E um dia eu fui fazer um ensaio fotográfico com mulheres reais, mulheres que eram do meu círculo. Então tinha a minha tia, tinha a minha PR, tinha a vendedora da minha loja, algumas mulheres que eu conhecia. E esse shooting, shooting é o ensaio fotográfico, a campanha da marca. Ficou muito legal, mas o que eu vi ali? Que mulheres que nunca se imaginaram vestindo aquela peça de roupa se sentiram diferentes, se sentiram bonitas, se encontraram ali, aquilo mudou uma chavinha nelas. Eu falei, é isso que eu vendo a pessoa se sentir importante, se sentir confiante, acho que é a palavra, para ir buscar, porque quando você se sente confiante, você é capaz de buscar todos os seus sonhos, né? Você tem coragem quando você se sente confiante. Aí eu quis transformar isso num projeto mais factível. E foi quando eu comecei o Mulheres Reais, que é um projeto social. Então, eu falei que ia contar outro dia, estou contando, porque acho que faz parte do meu propósito, né? Foi quando eu mapeei as ONGs de São Paulo, que trabalhavam com a causa das mulheres. Cheguei numa ONG Nova Mulher, minha parceira querida, e criei com eles um curso que dura 1 ano. A gente já está na 6ª ou 7ª turma. Pano de fundo é empreendedorismo digital. Então, eu recebo uma vez por mês 10 a 15 mulheres dessa ONG. Elas ficam 1 ano indo uma vez por mês no meu escritório. E ao longo desse ano, a gente trabalha várias coisas com elas. Começando daquela autoestima, porque a gente está falando de mulheres que muitas vezes vêm de um lugar onde elas nunca pertenceram, elas nasceram ouvindo que não é para elas e que elas não pertencem. Então, enquanto a gente não quebra isso, não tem como empreender. Se você não é o primeiro consumidor do seu produto, ninguém vai comprar. Se você não compra o que você está vendendo, ninguém vai comprar. Então, a gente tem que quebrar essa casca nelas, e a gente faz através de várias palestras, até módulos de financeiro, de Instagram. E acreditem, o módulo que faz a chavinha virar é um dia que a gente dá um curso de automaquiagem com o meu outro parceiro querido, Wendel, eu amo você. Esse dia parece fútil, mas é quando elas olham para a imagem delas transformadas por elas mesmas
e elas se sentem encorajadas a buscar os sonhos delas, né? Então, essa foi minha forma de aterrissar aquele meu propósito numa coisa que eu achava mais palpável do que apenas a venda dos meus produtos, tá? Que é uma ferramenta. E aí, quando eu comecei a ir para as redes sociais, eu não tava, eu demorei para saber qual a voz que eu vou ter ali, porque parece fácil, vou fazer stories e coisas todos os dias, mas o que eu vou falar? Eu vou vender minha roupa? Claro que eu vou, eu tô ali no Instagram de uma empresa para vender um produto, vou falar sempre, todos os dias eu falo, mas eu queria trazer uma profundidade, eu queria trazer algo mais, eu queria trazer a minha contribuição. E qual é a minha contribuição? O que eu faço pelas mulheres, tanto da ONG quanto as minhas clientes? Eu quero transformar, eu quero ser uma gota no oceano para trazer uma transformação para essas mulheres. Então, eu resolvi que eu ia fazer vídeos que pudessem impulsionar a transformação de quem estivesse vendo. Uma pessoa que fosse atingida, para mim, valia a pena. E comecei a gravar, para quem já viu meus vídeos vai identificar que é isso que eu faço, vídeos que falam de assuntos profundos e que são coisas que por aprendizados da minha vida ou porque eu nasci sabendo, algumas sabedorias que eu sei, que eu adquiri na minha existência e que eu acho que, às vezes, se a gente compartilha, ela pode ser muito útil, ela pode ser um facilitador para a vida de algumas pessoas. Ou então, discursos que motivam as pessoas, assim, eu já estive nesse lugar difícil e dá para sair dali. Eu comecei a trazer gotas para transformar as vidas, né? E hoje o podcast é mais um braço, só que a gota agora vai ser uma torneirinha, porque ela é um pouquinho maior, né? Eu falo maior porque nos meus vídeos eu falo 3 minutos, aqui a gente tem a oportunidade de conversar 1 hora, de trazer outras pessoas para agregar valor, né? E eu acho que tudo que eu faço hoje é visando essa transformação na vida das pessoas, né? E isso me traz isso faz meu olho brilhar. É isso que me motiva, sabe? Então, tá brilhando agora. Dá para ver, transmite, né? Então, assim, se amanhã a Undertop não funcionar, gente, ela funcionou, ela me fez descobrir meu propósito. Não tem nada maior. Tem pessoas que nascem e morrem sem saber. Eu sei o que eu vim fazer aqui. E mais do que isso, se eu morrer hoje, eu sei que eu fiz isso. Posso fazer muito mais, viu, Deus? Me deixe aqui. Mas eu sei que eu fiz. E a sensação que você tem quando você sabe que você está fazendo aquilo que você tem que fazer é indescritível. Falei muito, né? Fala um pouco mas você. Olha, adorei. Você é a nossa popstar aqui. Eu acho que quando você exemplifica, como é que eu achei o meu propósito, aterriza. É muito mais fácil das pessoas compreenderem. Qual é o seu propósito? Não, eu vou te devolver uma pergunta, porque é um dilema que eu tenho, né? Tá. Eu comecei explicando que a vida o tempo todo você tem que estar se equilibrando entre teu propósito maior, que é usar para o bem os teus dons, seus talentos, e os seus propósitos materiais, coisas que você tem que atingir aqui e agora. Às vezes ocorrem conflitos. E quando ocorrem conflitos, a gente tenta, às vezes, né, enganar nós próprios, que tem uma justificativa para você estar se desviando, dando um pequeno bypass no teu... Você já se viu nesse tipo de situação? Não, antes de conversar com você, eu nunca tinha pensado sobre esses 2 tipos de propósito, né? Um é o propósito de vida e o outro são seus objetivos na vida. Eu acho que quando você tem um propósito muito enraizado em você, acho difícil você fugir muito dali, sabe? Eu acho que difícil, nunca me vi assim, não acho impossível, mas não me vi nessa situação. Eu acho que você já se viu. Eu acho que tem uma pergunta que a gente pode se fazer que, conforme a resposta, você já sabe se você está certo ou errado. Essa pergunta, é isso que eu estou fazendo de alguma maneira, é uma prestação de serviço? Indiretamente. Eu estou servindo de alguma maneira o mundo à minha volta? Porque mesmo vendendo um produto, você pode estar prestando um serviço. Por exemplo, eu quero que o meu produto da Undertop, putz, não é merchan, hein, gente, mas é o exemplo que a Ju pegou, vou continuar dele. Torna as mulheres mais autoconfiantes. É isso. Então, se você responder essa pergunta e a resposta for sim, eu estou prestando um serviço, não tem briga de valores. E é interessante porque eu sempre falei assim, eu não sei se a Undertop vai dar certo, mas se ela não der, é realmente porque eu tenho outro caminho que eu tenho que trilhar ou porque eu não entendo nada da vida. Porque eu me baseio num pilar em 3 pilares que eu acho que não tem como dar errado. Uma, eu amo o que eu faço.
por mais difícil que seja. 2, eu me dedico muito, assim, eu trabalho bastante ali. E a terceira é, eu uso esse trabalho para ajudar outras pessoas, e uso mesmo. Tanto as minhas clientes, quanto as pessoas que veem meus vídeos, quanto o projeto social e quanto as pessoas que estão ali à minha volta no dia a dia. Porque parece que não, mas você colaborar com pessoas, você não precisa ir muito longe, gente. Basta olhar para o lado, já tem algo que você pode fazer por alguém. Então, se eu tenho essas 3 coisas, cara, não tem como dar errado. Não tem errado. Tem razão. Posso desviar minha rota, mas minha rota pode ser, eu tenho que ir para um outro local. Mas... Talvez você tenha que ter um pouco de paciência para esperar a curva da vida acontecer. Porque às vezes o rio da vida, ele faz uma curva, mas ele vai te levar. Se você estiver consciente de que você está fazendo a coisa certa, ele vai te levar para o destino correto. Às vezes a gente não tem paciência. E aí que as pessoas se afogam, começam a nadar contra a corrente e saem do seu rumo. A vida tem um fluxo, né? Que se a gente tiver a sabedoria de, a cada momento, a gente pensar, eu estou nadando a favor da corrente ou estou tentando resistir, que é um outro assunto, né? Não aceitação, resistência, esse é um outro assunto legal. Mas se você estiver prestando serviço, mas ao mesmo tempo se deixando levar pelo fluxo da vida, nadando a favor da maré, tudo vai dar. Tudo vai dar certo. Mas vamos falar de valores, porque nós ficamos muito falando de propósito, que é o guarda-chuva. E valores, Ju? Quais são os valores-chave da sua vida? Eu acho que os valores, os valores a gente vai adquirindo na nossa vida, né? Então, são os nossos pilares, né? Digamos que o propósito é a nossa casa e os valores são a fundação daquela casa. Eu acho que não sei dizer se você nasce com alguns valores, eu acho que alguns talvez, mas eu acho que ele vem muito do meio que você vive, da família, das pessoas. Geralmente a gente tem valores parecidos com quem nos rodeia, né? Com os nossos familiares, com os nossos pais, com as pessoas com quem a gente se relaciona. Dificilmente você consegue se relacionar com uma pessoa que tem valores completamente opostos de você, né? É muito difícil. Então, o valor, eu acho que são aquelas características que vão te dar sustentação para ser a pessoa que você é, né? São os princípios, né? São as nossas verdades, aquilo que para a gente é inegociável. O que é inegociável para você? Então, Ju, acho que você tocou num ponto que é polêmico, mas que é importante a gente discutir, que é o que acontece quando eu tenho diante de mim uma pessoa com valores antagônicos. Porque é muito fácil você falar, putz, não bate com o meu santo. Não. Mas se você voltar ao início da nossa conversa, que lá na essência todo mundo é igual, todo mundo é essencialmente bom, né? A gente, ao longo da vida, vai adquirindo maus hábitos, vai se desviando no rio da vida e você começa a ter uma cara para o mundo que não é legal. Você começa a adquirir valores que são diferentes dos bons valores da maioria. Quando você está diante de uma pessoa assim, pode ser um amigo, pode ser um desconhecido, como é que você lida com essa... Né? Pode ser um filho. Porque apesar de você dar ali geralmente funcionam os exemplos que a gente dá dentro de casa, mas às vezes tem um filho que se desvia, que está numa companhia errada, ou porque ele escolheu se desviar. As pessoas têm escolhas. Isso é uma coisa importante, né? Mas eu acho que se eu me visse diante de uma situação dessa, de uma pessoa próxima que está se desviando totalmente daquilo que eu acredito que é o certo, eu ia tentar resgatar. Eu ia primeiro tentar entender o que te levou ali. Porque, às vezes, a pessoa não está ali à toa. Ela está ali porque ela passou por uma... Quando é uma pessoa íntima, a gente sabe o que ela passou. Mas, quando é uma pessoa menos íntima, ela está ali porque ela viveu uma série de situações que jogaram ela para isso. Por uma escolha, por uma fraqueza. As pessoas são diferentes umas das outras, né? Se eu e você passarmos pela mesma situação... Talvez a gente passe... Talvez não, certeza, passaremos de forma diferente, sentiremos de forma diferente, né? Então, o que para mim é uma coisa fácil de viver, para você pode ser doída, né? E pode te levar para um outro lugar. Você pode não ter a mesma estrutura que eu para reagir às coisas. Eu ia tentar transformar, que é o que eu gosto de fazer, mas a gente não é dono das escolhas dos outros. Enquanto a gente tem filhos menores, a gente orienta e tenta moldar um pouco isso, mas mesmo eu que tenho filhos ainda que são menores de idade, tenho de 16 e um de 12, escolhas importantes eu já tento não fazer para a vida deles. Eu falo, se você escolher A, você ganha isso, 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 e você perde isso, isso. Se você escolher B,
Ele, o que você acha? Eu falo, eu não posso achar, essa escolha é da sua vida. Falo escolhas tipo, que faculdade eu vou fazer, o que eu vou estudar, estudo aqui, estudo fora. Mas é difícil isso, né? Porque você como pai, você como amigo, você em várias situações, você está com a resposta na ponta da língua, que pode, by the way, pode ser a resposta errada, né? Para aquela certa pra mim. pessoa. Mas você ir até esse ponto onde fala daqui para frente, cara, filho, amigo, esposo, o que seja, é com você. É uma decisão dura. Mas é né? importante, mas vem de pequenas coisas. Eu lembro até de uma vez que um dos meus filhos, ele tinha ganhado um pirulito, 2 pirulitos, não lembro. E ele não queria gastar os pirulitos, porque ia acabar o pirulito. Eu já sei qual é o filho. e aí ele falava assim, você acha que eu como pirulito? Sim, se tá com vontade de comer pirulito, come. Não tá com vontade, não come. Não, mas você acha que eu deveria guardar? E aquilo foi se prolongando. Eu falei, Pedro, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não vou te dar resposta se você deve ou não comer o seu pirulito. Porque você vai ter que escolher isso. Porque se eu te dar essa resposta, você não vai conseguir escolher nada na sua vida. Pra mim é muito mais fácil responder, come. Acho que você come. Tá resolvido. Ele vai comer, vai parar de falar na minha orelha, tá tudo resolvido. Mas não. Ele tem que fazer a escolha dele pequenininha, que é o pirulito, para um dia ele poder fazer a grande. Eu sempre vou apontar os prós e os contras. Se você comer o pirulito, você vai comer, você vai matar a sua vontade agora, que ótimo, gostoso, e você vai ficar sem o pirulito. Bom, você vai matar a vontade que você está hoje. Se você não comer o pirulito, pode ser que amanhã você tenha mais vontade que hoje, e você vai ter um pirulito para comer. Então, assim, se você vai usar agora ou amanhã, você vai ter que escolher. Agora, estamos falando de uma decisão que não ia prejudicar a vida dele, né? Se fosse uma decisão que fosse acarretar numa consequência que hoje, na idade que ele tem, ele não tivesse condições de... Ou ferir um valor Exatamente. maior, né? Eu interferiria, mas é desde pequeno que você tem que deixar fazer algumas escolhas pequenas para que um dia eles façam grandes. E mesmo assim, às vezes é difícil, porque tem a personalidade da pessoa que é mais indecisa e mais decidida, né? E a gente, por muito tempo, eu acho, na vida, a gente precisa dar aquele tique do pai, da mãe, check, de falar assim, não, acho que você fez certo. Você fala, pronto. É o check. Tá resolvido. Nossa, eu lembro por muitos, assim, adulta, eu ainda queria que vocês falassem, não, tá certo. Então, posso trazer isso para aquilo que eu falei na abertura, né? Que a gente está sempre se equilibrando entre 2 propósitos. O maior, imutável propósito de vida e outro que você chamou de metas, mas eu chamo de propósito externo, porque às vezes a meta é uma coisa material. A meta eu quero ganhar X milhões esse ano. Sim. Mas o propósito externo não é esse. É eu quero construir uma empresa bacana que eventualmente tem que dar resultado. Os pais, a referência maior que você falou está desse lado aqui. Desse propósito maior interno. Uhum. Porque esse propósito material, as pessoas que você está tentando ajudar têm que resolver por conta própria a partir de um certo momento. Então, essa referência que você chamou do check aí, é o pai, é o amigo, é aquele que está com uma visão mais ampla de cenário, ajudando esse aqui a não criar um propósito externo que conflite com um propósito maior. Entendeu? E em alguns momentos nós estamos desse lado, e alguém precisa dar referência para nós aqui, entendeu? Porque não é que na vida a gente sempre é referência. Não, a gente é os 2 lados. A gente está dos 2 lados o tempo todo. E às vezes quem está aqui está sem referência. Exatamente. Não teve referência. Exatamente. E aí você não pode exigir, não, mas você não pode querer que aquela pessoa consiga enxergar como uma pessoa que teve referência uma vida inteira, né? Então, o nosso meio, ele impacta muito nisso, eu acho, nessas escolhas que as pessoas vão fazer, nesses valores que vão permear a vida. Mas eu acho que tem valores que são inegociáveis. Vou fazer uma pergunta para você sobre valores. Essa é uma pergunta clássica também, né? Os valores de vida, alguns a gente nasce com eles porque são inerentes ao ser bom, perfeito. A gente nasce bom, depois vai deformando. Agora, depois tem as influências que vão moldando o nosso ego, vão moldando quem é Juliano Mansur, quem é Augusto Pinto ao longo da vida. Esses valores externos, você acha que a influência maior vem da família ou vem do ambiente onde a gente convive, a escola, depois o trabalho? O que marca mais a gente na vida? O que cria valores de vida maiores para a gente? São as nossas raízes, nosso berço, nossa família ou o mundo para o qual a gente se joga? Eu não tenho uma verdade absoluta, eu posso falar por mim. Eu acho
indiscutivelmente que é a nossa família, a nossa raiz, né? Porque, bem ou mal, você sai pro mundo, você faz coisas certas, faz coisas erradas, e ali é o seu porto seguro. Eu acho que ali é onde é o seu quentinho, né? Você volta para ali. Deu um problema, é para lá que você vai correr. Você não vai correr pro seu amigo. Deu um problema grande, você vai correr para o seu porto seguro. Então, eu acho que aquele valor mais enraizado vem desse ambiente. Mas o meio que você está inserido pode interferir, e principalmente em algumas fases da vida que você está mais inseguro, fases de mudança, você é adolescente, está jovem, ainda não sabe muito qual é o lance para você. Eu acho que o ambiente, os namoros, os relacionamentos, os amigos, por isso que a gente fala, diga-me com quem andas que te direi quem é. Tem uma influência, tem. E aí talvez você dê uma desviada errada, mas eu acho que chega uma hora que o seu valor real, aquele que foi enraizado em você desde o começo, ele vence. Eu acho que ele vence os externos. A não ser que vá para um problema muito grande. Enfim, existem desvios totais, entendeu? Mas eu acho que aquilo que é colocado em você desde que você nasce e que você vê, sei lá, para mim família é uma coisa muito importante, né? Mas você não acha que, por exemplo, internet, mídias sociais, streaming, pô, tudo isso está mudando. Influencia a gente. Eu, na minha idade, de repente, eu tô sendo influenciado por isso. Imagina um garoto de 12, 15 anos. Acho que assim, influencia muito. O controle que existia na época que eu fui criada era muito maior. Vocês tinham muito mais controle daquilo que eu estava vendo, fazendo, consumindo. Hoje é muito mais difícil ter esse controle. Eles têm muito acesso, né? Tudo é muito acessível. Tipo impossível. Tipo impossível. É muito acessível. Mas aí que você vai ter que confiar mais ainda nos valores que você cria. Na raiz tem que ser profunda, né? E a raiz não tem uma receita. Como é que eu enraizo valores numa pessoa? É o dia a dia, é os exemplos que eles veem em casa, né? Eu acho que são as atitudes que eles enxergam aonde eles moram. Eles sabem que tem coisas que, nem adianta trazer, são inegociáveis ali. Então, eu acho que isso vai enraizando, mas é uma zona muito mais perigosa a internet, sim. Eu acho que primeiro porque ela afasta, né? Por mais que todo mundo é viciado, para começar. Vocês não sabem... Não estou com o celular sobre a mesa, hein? Não, eu tô, mas é porque eu tirei foto da gente. Mas assim, todos somos viciados, alguns mais, outros menos. Temos que nos policiar muito nisso. Mas eu acho que fatalmente a internet afastou as pessoas. Eu falo muito isso, eu sou uma não muito fã da internet. Não da internet, acho que ela tem 1000 facilitadores. As redes sociais... Na verdade, o diabo é o aparelhinho. O aparelho. Quando o aparelho ele era telefone, não existia mídia social, era diferente. Então, eu acho que o aparelho ele tem muitas coisas boas, mas ele tem isso de que a gente parou de conviver, né? Quando você percebe, você está num ambiente com todo mundo que você ama e a maioria das pessoas, cada uma no seu celular. No Zap, dando uma filadinha que você não precisa, num domingo, num sábado. Meus filhos são super também viciados. Eles estão sempre lá, um no TikTok, outro no YouTube. Então, eu acho que, assim, mais perigoso... Posso falar, se pegar tira uma foto mental de uma reunião de família nossa num domingo. Eu enxergo mais pessoas de mais idade grudadas no celular do que os jovens, hein? Sem nomear, vai lembrando. Os velhinhos... Não, eu não. Você é o mais viciado lá. Seu marido é o mais viciado. Não, meu marido é muito viciado. Se vocês souberem de uma clínica de reabilitação, por favor, me mandem. Se der certo com ele, eu vou. Vão os dois. Mas eu acho que o que eu quero dizer é assim, a internet tira um pouco a nossa relação hoje com os nossos filhos e com os familiares. A gente tem menos relação interpessoal, porque os aparelhos nos afastaram. Mesmo marido, mulher, pais e filhos, a gente pode conviver tanto quanto, mas eu acho que a gente está menos presente real, porque muitas vezes a gente está presente ausente. É verdade. Entendeu? Você está presente, mas você está respondendo. E, gente, todo mundo, não é crítica, eu também, tá? Então, é mais difícil você permear os valores na raiz, porque você está menos ali naquela convivência estreita. Porque são muitos recursos, é a internet, é o videogame, é o YouTube.
dificilmente você vai... Não despreza o streaming, hein? Não, hoje, zero se pegar desprezo. a Séries. noite das famílias hoje é streaming. Muito mais do que foi no passado a TV a cabo, né? Então, mas aí eu acho que é importante a gente criar alguns rituais. Por exemplo, eu tenho todos os dias, quase todos os dias, a não sei o dia que eu vou sair com algum casal de amigos, eu tenho um jantar com os meus filhos. De sentar na mesa, que desliga a TV, não é para levar o celular, eles tentam levar, eu brigo, aquela história que vocês já sabem. E aí a gente janta, tem vezes que são muito legais, a gente bate muitos papos, tem vezes que a gente só briga, mas existe aquele momento todos os dias. Porque se não, a gente não criar alguns rituais, vai se perder tudo. A gente tem almoço todos os domingos. Eu tenho todos os sábados almoço na minha sogra e todos os domingos almoços na minha casa ou na casa da minha mãe. Então, assim, ali cria-se valor. Vizinhos, gente, só pra... Mas mesmo se não fosse. Mas se não fosse, né? É a mesma coisa. O Lu vem, meu irmão, e ele não é vizinho. Mas se a gente não criar esses rituais que são quase obrigatórios, vai afastando. A internet, eu acho que afasta cada vez mais. Eu acho que existe uma relação menos estreita por conta disso, e aí isso vai influenciar na criação dos valores. Você tem menos influência no valor que você está criando. Você tem menos poder. Mas está cada vez mais difícil essa concorrência, hein, Ju? Muito. Cada vez mais difícil, porque cada vez mais as plataformas manipulam a gente. Você mesmo estava falando, putz, Instagram aqui já gera caracteres para mim, já me gera legenda e tal. Isso que é legal quando você está trabalhando, quando você está usando a plataforma para te ajudar de alguma maneira, é sensacional. Mas pensa também na influência que é subliminar, que a gente não percebe, que talvez na gente não seja tão grande, mas nos nossos filhos, nos nossos netos, tá fazendo a cabeça deles o tempo todo. Tá? E criando um lugar que eu acho que eles têm a ilusão que eles estão acompanhados, eles estão extremamente solitários. É a né? solidão digital. Porque você está ali achando que está com pessoas. Mas você não Tem uma outra coisa que eu lembrei agora. Vocês sabem o que é FOMO, gente? FOMO é Fear of Missing Out. É medo de perder alguma coisa. O termo FOMO foi criado olhando para as mídias sociais. Ou seja, quem está antenado no TikTok, no Instagram, no YouTube e tal, não quer perder nada. Por isso que o cara está o tempo todo fuçando o celular. Eu costumo brincar com a Ju que eu tenho FOMO em geral. Tudo em excesso. Não quero perder nada. Fica desesperado, Mas gente. o Fear of Missing Out, em termos de mídias sociais, é o que puxa a molecada pelas pernas para dentro das redes e tira do convívio humano. Né? E é tudo feito para viciar. Sem dúvida. É tudo feito para que você não desligue daquilo, né? Enfim, temos que lidar com isso na construção dos valores. Mas aí eu te pergunto, por exemplo, você acha que... Falamos de família, onde você tem um poder ali mais direto. Você acha que você consegue contribuir na construção dos valores ou na busca do propósito de um amigo? Ju, isso é bastante difícil, porque com relação aos amigos, a gente traz para a mesa a nossa vaidade, nosso orgulho. Então, quando o cara, às vezes, expressa alguma coisa que não te agrada, em vez de você tentar quebrar a barreira das diferenças e procurar se aproximar, você se afasta. Então, eu, pessoalmente, acho muito mais difícil lidar com essa questão de valores com amigos do que com família. Porque com a família, você dá aquele passo a mais, entendeu? Você se esforça mais na última milha. Com os amigos, às vezes por comodismo, às vezes porque você ficou irritado, ou aquilo mexeu com a tua vaidade, com o teu orgulho, você recua. E não deveria. Mas aí tem também a questão da invasão, né, Ju? Eu tenho muito medo de invadir a privacidade das pessoas. Mas eu vou te dar um exemplo que, sem mencionar nomes, mas você conhece a família. Nós temos amigos de longa data, amigos assim, irmãos, né? Nos conhecemos juntos, estudamos juntos e tal, que ao longo da vida a gente se afastou por questões ideológicas, por questões de visão de mundo. Continuamos amigos, irmãos, como sempre fomos, mas essa ideologia que vai criando uma barreira entre as pessoas, quando você senta num restaurante ou num bar para conversar,
é um muro que se ergue, entendeu? E eu tenho grande... Eu até te pergunto, porque eu tenho grande dificuldade de derrubar esse muro. Aí você consegue continuar amigo? Ou vira uma coisa mais superficial? Então, esses meus amigos queridos, pode ser até que eles estejam vendo esse podcast, então eu preciso ser muito cuidadoso com a minha resposta. Eu continuo amando os meus amigos, porque eu sei que lá no fundo eles são os mesmos amigos que eu conheci há 30, 40 anos, continuam sendo os mesmos seres bons e perfeitos que somos todos nós. Então eu não posso rotulá-los porque eles têm uma ideologia diferente da minha. Ideologia é lato sensu, não é política, até qualquer coisa. Venha educar filho, isso é ideologia. Você pode ter grandes discussões com um amigo, aliás, com esse casal que eu me refiro, nós tivemos grandes discussões sobre educação de filhos. Seguimos rotas completamente diferentes nas nossas vidas no que diz respeito a educar filhos. Cada um chegou num ponto. Não estou dizendo que nós chegamos num ponto melhor que eles, mas chegamos a portos diferentes, entendeu? Você vai discutir isso numa mesa? É tão difícil quanto discutir futebol, entendeu? Mas você consegue identificar quando existe uma diferença de teologia, de forma de criar filho, quando é uma diferença de valor? Valor é uma coisa um pouco mais profunda, assim. Você acha a honestidade um valor inquestionável. Se aquela pessoa é desonesta, você consegue continuar convivendo ali? Não. Você entende? Eu acho que o valor é mais aí, é mais a fundo. Mas repara que nós estamos abrindo mão de alguém. Porque, cara, você conhece algum bebê desonesto? Você conhece alguma criancinha de 2 anos desonesta? Eu não acho que você abre mão. Eu acho que você para de ter identificação. E quando você não tem identificação, se é uma pessoa que foi muito importante na sua vida, você vai lutar um tempo, mas você não vai mudar quem ela é, né? Você pode mudar coisas mais superficiais, mas quem ela é, a gente não muda ninguém, né? E aí você deixa de se identificar. Às vezes a pessoa casa com uma pessoa que é completamente diferente e aí não tem mais afinidade. Quando você não tem mais afinidade, eu não acho que você desistiu da pessoa, mas você não tem mais aquilo que é comum aos dois e que faz vocês estarem juntos. Diferente da família, que tenha ou não tenha, você meio que é mais obrigado a estar junto, né? Eu acho que a família tem essa raiz por isso. Pensa num muro que separa 2 vizinhos. Eu e você moramos em casas vizinhas e tem um muro. Esse muro somos nós que construímos. Você pode parar o muro a 1 metro de altura, para você saber o que se passa do outro lado. De vez em quando você dá um pitaco, o cara dá um pitaco. Distância de segurança, eu chamaria. Distância de segurança. Isso eu acho razoável. Mas é que é muito fácil a gente erguer um muro de 2 metros de altura e aí você não vê mais o outro lado. Entendeu? E eu não sei lidar com isso. Eu estou falando de uma insegurança minha, eu não estou falando de uma solução de vida, porque em relação a amigos, em relação a pessoas com quem eu trabalho, eu trabalhei. E tem que tomar cuidado, porque uma coisa é a pessoa ter coisas que para você são inegociáveis, e a outra ela ter opinião diferente da sua. Perfeito. Opinião diferente da sua, cara, todo mundo tem direito e é isso, importantíssimo. Você, inclusive, você só consegue ter a sua opinião porque um dia você viu que existia uma opinião diferente da sua, porque senão seria uma opinião universal. E saber respeitar essa opinião não tem nada a ver com valores. Você pode ter uma pessoa que tem ótimos valores e num assunto delicado você pensa A, ela pensa B. E não tá errado. Também eu acho que quando há uma dicotomia de opiniões, o lado que está talvez mais fraco numa discussão ideológica, ele traz valores para a mesa para poluir a discussão, entendeu? Vou te dar um exemplo. Hoje, claramente, o Brasil é um país dividido. Quer dizer, a última Muitos eleição... países do mundo, na verdade. A maioria dos países do mundo. Estados Unidos é um país dividido, a Europa hoje é dividida, etc. Né? Então, num país dividido, quando começa uma discussão ideológica, o lado que não está com a razão joga valores na mesa para calar a boca do outro lado. Ah, estamos fazendo isso aqui porque é para proteger a democracia. Não estou entrando em mérito, sem lado essa discussão. Mas quando você joga isso na mesa, é jogar sujo, porque, pô, eu não estou com a razão, então, num certo momento, eu dou uma carteirada. Eu jogo um valor. Estou fazendo isso aqui porque vai ser bom para todo mundo, porque
isso aqui lá na frente vai ser bom para o país, vai ser bom para a pessoa, para a sociedade. Mas você está falando de país, de uma coisa grande. Eu estou falando nas discussões de menores rola a mesma coisa. Opinião diferente. Rola a mesma coisa. Eu acho A, você acha B. A minha opinião não vai matar ninguém, nem a sua, nem a minha opinião vai te prejudicar e nem a sua vai me prejudicar. Mas hoje em dia eu acho que as pessoas cada vez toleram menos opiniões divergentes. Mas se encontrar aqui no meio é o desafio, Ju. Sim, eu disse claro. claramente que esse é um defeito que eu ainda não resolvi, talvez não resolva até o fim da minha vida. Você saber até onde você vai defendendo o seu ponto de vista, não seus valores. Os valores são inegociáveis. Do outro lado, tem uma pessoa com valores inegociáveis e que tem um ponto de vista. Um desses dois lados invade a praia do outro num certo ponto, ou ambos têm que ceder. Isso é muito difícil. Seja para você discutir futebol, religião, política, educação de filho, qualquer coisa. Mas a primeira coisa é você escutar o outro lado, porque pode ser que tenha alguma coisa ali que ele te fale que te sirva. Escutar ouvindo, né? Escutar ouvindo. Porque hoje é muito comum, a internet criou esse defeito na gente. A internet, vamos lá, né? A internet é rasa. Tudo que a gente faz na internet ao longo do dia tem 1 centímetro de profundidade. Raramente a gente... Podcast é uma rara exceção disso. Os podcasts hoje podem ir a 2, 3, 4 horas e com muita audiência, hein? Podcasts super legais. Eu sou viciado em podcast. Em podcast, em filme, em esporte, em comida, em tudo. Tudo. Ele é viciado em tudo. Mas eu adoro podcast. Mas normalmente a internet cria o vício da gente descer 1 centímetro só. Então, quando você está querendo ouvir uma opinião discordante da sua, você para no primeiro centímetro. Daí para frente você não ouve mais. Ou seja, você ouve, mas não escuta. E o outro cara está falando sozinho. Você já viu esse tipo de situação? Já vivenciou? Muitas vezes. A pessoa está ali automático. No módulo automático. Mas ela está pensando como que ela vai questionar, que ela não está pensando no que você está falando. É isso. Ela já está vendo como ela vai rebater, e não no que você está Como é que você faz com esse problema na educação dos seus filhos, por exemplo? Porque eles, com certeza, são maus ouvintes, né? São, mas não sei. Difícil. Eu não tenho essas fórmulas. Eu não fico pensando como eu vou fazer com os meus filhos. Eu apenas faço uma coisa mais seguindo intuitivamente. E dou o meu exemplo. Eu acho que nada vai ser maior que o exemplo que você dá. Nada. Nada. Porque se eu posso falar um monte de coisa para eles, se eu não agir de acordo, eles vão enxergar. Então, no fim das contas, o que conta é o que você faz e não o que você fala, né? Ou seja, voltando à questão dos valores, valores não se ensina, se mostra. Se né? mostra. Valores se mostram. E voltando para a questão dos valores, porque eles influenciam muito a nossa vida material aqui, nossos resultados concretos de vida, né? Quais são os valores top 2 para você? Você vai contratar alguém, quando você vai fazer uma sociedade, o que você busca? Valores raiz numa pessoa. Integridade. Eu não sei nomear, mas perdi o nome dessa palavra. A pessoa que não desiste fácil. Persistência. Esse é o número 2 também. Eu ia falar que é número 1, mas o número 1 são a integridade, sem dúvida. Você imitou meus valores? Aqui. Agora, são meus valores de vida. Uma também. pergunta para você antes que o nosso tempo acabe. Aliás, como é que nós estamos? Eu estou controlando. Sou apresentadora, ele está aprendendo. Eu sou escada aqui, gente. Eu contei aqui o meu propósito. Qual é o seu propósito? Você sabe o seu propósito, não os valores. Você chegou neste momento na vida, você já sabe qual é o seu propósito? Ju, eu sei. E vou te falar que às vezes eu sou muito criticado por exercê-lo, né? Eu sou intrometido na vida das pessoas. É mesmo, muito intrometido. Mas eu sou intrometido. Você lembra de vários exemplos dessa semana, né? Vários. Mas quando eu me intrometo com o intuito de ajudar, intuito sincero de ajudar. Não, mas espera, meu propósito é ser intrometido? Não, meu propósito é ajudar as pessoas. Te dei a versão fácil de explicar, né? Ser intrometido. Não é intromissão. Quando eu vejo que tem duas pessoas... Eu vou te dar um exemplo, um exemplo concreto. Acho que o exemplo é o que ilustra melhor. Espero que esses dois amigos não estejam vendo, ouvindo o nosso podcast. Eu tenho 2 amigos, a gente bebe vinho juntos, tal, eles são empresários. E são sócios numa mesma empresa.
E nos últimos tempos eles começaram a se desentender não de valor, se desentender sobre os rumos do negócio, o que tem que ser feito para ter ainda mais sucesso e tal. Aí um deles me procurou para falar, putz, eu tô com esse problema aqui com o meu sócio, que também é meu amigo, que também bebe vinho junto comigo. O que você acha? Eu falei, putz, cara, você está me colocando numa saia justa, né? Porque os dois são amigos, eu não posso fazer um juízo de valor. Mas dei alguns pitacos pro cara sobre o que eu achava daquela situação. Passou uma semana, o outro amigo, sócio dele, me liga. Almocei com o cara ontem. Essa é uma história que está rolando agora. E, de novo, esse outro amigo meu me perguntou as mesmas coisas com sinal trocado sobre o mesmo problema, sobre o mesmo contexto. E eu tive que dar meus pitacos para ele, lembrando dos pitacos que eu tinha dado... Para não conflitar os pitacos. Para não conflitarem os pitacos. Você vê como eu vou me enrolando com essa situação de ser intrometido, né? Mas eu sou intrometido profissional, porque as pessoas me chamam, me pedem intromissão. E aí eu entro nessa roubada, né? Então, vou nominar o seu propósito. Ver se está correto. Vamos lá. O meu propósito, eu quero transformar. Você é um mediador. Olha, não tinha pensado nisso, mas é isso. Você é um mediador. Eu vou te contar em segredo. Às vezes eu medio até namoro. Não tá rolando. Tem alguém aqui que tá na hora de arrumar um namorado, eu dou uma mediada. Mediador, tá vendo? Esclareci para você o seu propósito. Olha que coisa. Mas eu acho que é isso, né? A gente... Não é tão fácil saber o propósito. Mas tem uma linha fina entre mediar e intrometer. Interferir. Interferir, eu não quero interferir. Mas eu acho que eu tenho esse sensor. Quando eu percebo que eu dou um back-off. Você quer clarear a situação, mostrar os dois lados, tentar conectar. Menos, vamos lá, vamos nos encontrar no meio. Você sabe que eu estudei Cabala 10 anos na minha vida, né? Recordando um pouquinho os princípios da Cabala, a Cabala tinha uma árvore da vida, é uma árvore mesmo, que tem 10 níveis, né? Deus é o 10º nível aqui em Simão, e nós, miseráveis seres humanos, estamos no nível aqui do chão, aprendendo, ralando, errando e tal. E a gente vai evoluindo até chegar no nível que, você não precisa mais encarnar, para quem acredita em reencarnação, porque você já aprendeu o que tinha que aprender. Essa árvore da vida, ela tem dois lados. Um lado que é julgamento e outro lado que é conceder, que é você aceitar, doar alguma coisa, né? Quando a gente começa a aprender a Cabala, a gente fica sempre preocupado. Não, eu tenho que fugir do julgamento. E tem que ir para o lado que não é doação, eu esqueci o termo que se usa, mas é quando você concede. Concessão. É concessão. Está errado, porque, por exemplo, filho, de vez em quando, você precisa do julgamento. Se você não balizar um filme, se você só doar, conceder, concordar, você vai criar um monstro. Se você só julgar, você vai criar um psicopata, um serial killer lá na frente. Então, na verdade, o caminho do meio é o verdadeiro caminho da evolução, que é o caminho do equilíbrio. Você tem que ficar flutuando entre julgar. Julgar não é julgar de apontar o dedo, é julgar uma situação. Avaliar formar uma opinião e se posicionar. Ou você dá um let it go, deixar a coisa andar, né? Essa linha do meio, que é a linha que eu estava tentando traçar aqui, eu estou tentando ajudar a ser um mediador. O mediador pode, num certo momento, começar a virar julgador. É tênue essa linha. É tênue. Você tem que dar um back-office e lembrar o caminho do desenvolvimento da vida é o equilíbrio. Então, você tem que estar o tempo todo entre esses dois extremos e buscando sempre... E o mediar não é escolher ali entre um e outro. O mediar é fazer com que eles cheguem num consenso. Vale lembrar aqueles filmes de julgamento, de tribunal, né? Que o juiz nunca dá o veredito. Quem dá o veredito são os jurados. O juiz dá a sentença e ele media o tempo todo. Um bom exemplo de mediação, se assiste um filme de tribunal, um bom juiz, ele está sempre separando o promotor do advogado, que é muito agressivo e tal. Está sempre procurando a linha do meio, a linha do equilíbrio. Mas, apesar dele ser chamado de juiz, ele não julga.
Não. O juiz não julga. E nós não devemos julgar também. Mas isso é um outro capítulo, que eu adoro esse Eu capítulo. também adoro, hein? E a gente está chegando aqui no final do nosso tempo, acredita? Meia hora? Não, Você tá uma brincando? hora. Ju, você fala muito, Ju. Eu falo, E palavras finais? Olha, gente, adorei. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí, porque é o primeiro podcast, a gente tem direito de achar o nosso tom, aprendendo. o nosso time, nós estamos aprendendo. Mas o que eu posso dizer é que nós fizemos com muito amor. Muito amor. E a mensagem que eu quero deixar é: não fica procurando seu propósito aí fora, porque o seu propósito está dentro de você. Você não vai ver o seu propósito, você vai sentir o seu propósito. Ele é sentido. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. E convido a vocês a assistir todos os nossos próximos episódios que vêm por aí e vão ser muito legais. Tchau, adorei. gente. Touch, touch. Touch. Beijo. Tchau.